E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então a gente vai gravar, né? Hoje, machuquei a mão, né? Fiquem tranquilos, nada demais, só um treininho no jiu-jitsu lá que acabou dando uma machucada, mas tá tranquilo. Bom, tô gravando num lugar que fazia muito tempo que eu não gravava, né? Eu tô no Parque Cinquentenário. Quem me acompanha já há algum tempo, né? Eu gravava aqui ali pelo ano, olha bem, ano de 2013, 14, e por algum motivo eu deixei de gravar e voltei aqui, uma energia muito boa, né? Eu gosto de natureza para gravar, vocês que me acompanham, né? Só que o problema de parque é o seguinte, eu percebo que eu escolho um lugar onde não tem ninguém, mas quando eu começo a gravar, começa a encher de pessoas, né? Na verdade, isso é um magnetismo, né, mediúnico, né? É um processo mediúnico onde a gente começa, pela energia que a gente tem, a atrair pessoas necessitadas de energia, né? De energia. Bom, eu recebi uma pergunta no canal e eu queria responder, né? Que é sobre o autismo, tá? Então esse vídeo vai ser a espiritualidade e o autismo. Sempre lembrando que o que vai ser dito aqui não é a verdade absoluta, tá? É apenas a opinião de uma pessoa, um dirigente espiritual de uma casa chamada Casa de Amparo. Sempre falo isso, grande coisa, tá? É um trabalho que qualquer um pode fazer. Mas hoje, para vocês terem ideia, na Casa de Amparo a gente trata um menino com autismo, tá? Não vou falar nomes, tá? Preservando essas pessoas também. Não pedi se eu podia falar ou não, tá? E eu acho que é importante a gente fazer um vídeo falando sobre o autismo, né? Porque, tipo assim, eu vejo assim que muitas vezes para alguns pais é um peso, para outros nem tanto, né? E eu acredito que todos nós aqui na Terra, a gente precisa entender o processo que a gente está passando, entende? O discernimento para entender, tá? Qual é o momento da minha vida atual agora? Bom, o momento é de pandemia. Por que eu estou passando por uma pandemia? Compreender. O processo agora é a separação. Por que aconteceu a separação? Vamos entender. E tenho um filho, né, com autismo. O que eu preciso aprender com isso, né? Então a gente vai falar, tá, sobre várias opiniões, mas vou deixar a minha opinião aqui também, tá? Segundo o espiritismo, tá, o autismo ele é um karma, tá? Todos os karmas mais pesados que existem, eles vêm com uma repercussão no corpo físico, tá? Se deu um tiro na cabeça, vem com problemas mentais, se enforcou, muitas vezes mudo, não é via de regra, pulou de um penhasco, de um precipício, nasce sem poder caminhar, entende? E o autismo, qual seria a repercussão do autismo? Geralmente, tá, pessoal, o que é falado sobre o autismo? O autismo é uma pessoa que a gente não deve julgar nunca, sempre falo isso, que numa outra vida foi muito inteligente, tá? E ele não usou essa inteligência em benefício das pessoas. Ele usou essa inteligência em benefício próprio, muitas vezes manipulando pessoas, tirando coisas de pessoas, tá? Isso acontece muito ainda hoje nas religiões, tá? Inteligência, ela é um poder, tá? Porque, por exemplo, eu que faço luta, né? Faço jiu-jitsu, né? A inteligência supera a força.
por mais forte que uma pessoa seja, tu sendo inteligente, tu vai superar essa pessoa. Então o que acontece, assim, ó, só que existe um parâmetro da inteligência que a gente bate muito aqui no canal, que é o seguinte: qual o sentido da inteligência? O sentido sempre vem através das palavras, né? Eu sempre vou falar isso, inteligência vem do latim intellegere, escolher dentre. Toda pessoa que ela é inteligente, ela faz uma escolha, tá? Porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é bom para mim, é bom para os outros, é bom para a humanidade, tá? Outra coisa, eu sei que a lei de causa e efeito, ela é impetuosa, ela vale para todo mundo, por isso que ela é uma lei justa. A lei justa, ela é para todos, não é apenas para alguns. Então, uma pessoa que é inteligente, ela precisa saber fazer escolhas. E entender que, por exemplo, a gente fez um vídeo no canal, tá? Que eu indico para vocês, que é sinceridade, uma virtude espiritual. A gente falou que virtude é uma coisa que não pode ser boa só para ti, tem que ser boa também para outras pessoas. Então, uma pessoa inteligente, que ela sabe que ela tem esse dom, tá? Que ela tem esse intelecto acima, ela vai usar ao seu favor, sim, para ter uma vida melhor, recursos financeiros, mas ela precisa, tá, usar esse dom em benefício da humanidade, em benefício do próprio. E aí o que acontece? Segundo, né, o espiritismo, o autismo, foi uma pessoa que foi muito inteligente e usou todo esse intelecto, toda essa inteligência de uma forma não certa, não correta, visando apenas ganhar coisas, tirar vantagens, entende? E aí ele vem numa outra encarnação com um grau elevado de autismo, porque o autismo tem vários graus, né? Pouco, muito pouco, médio e alto, né? Um pouquinho gripado aqui, será que é Covid? Tô brincando. E o que acontece, assim, um dos sintomas, tá? Uma das características de um autista é que ele se isola, né? Ele tem um mundo que é somente dele, um mundo fechado, né? Onde só ele vive. O que acontece, tá, pessoal? Segundo o espiritismo, até tem um vídeo do Divaldo que ele fala sobre isso, tá? Que é uma pessoa que ela também tinha um magnetismo muito grande, que ela puxava multidões, ela puxava pessoas. Isso aí também foi usado para o mal, tá? E aí ele vem uma forma de isolamento, de auto-isolamento, para que ele não cometa os mesmos erros, certo? A minha opinião sobre isso, tá? O que é verdade, o que não é? A gente precisa questionar tudo, tá? Pode ser que sim, pode ser que sim, tá? Pode ser que não, também pode ser que não. Porque o que acontece, assim, eu acho que nem tudo, tá, é via de regra. Pode ser um karma autismo, pode ser um karma, assim, um karma daquele ser que chegou ali, tá? Resumindo, então, que veio numa outra vida, teve uma outra existência, onde foi intelectualmente muito inteligente, que tinha um magnetismo onde ele puxava multidões, e ele acabou se perdendo nesse processo. Então ele vem como autista, num mundo fechado, num mundo que é só dele, onde ele não consegue compreender muitas coisas, totalmente fechado. Só que daí o que acontece, assim, o autismo, ele vem com esse processo que é dele, tá? E vamos deixar uma coisa muito clara, tá? Pode ser karma e pode ser escolha, tá? Eu já vi, pessoal, autistas que são espíritos muito evoluídos. Tá, mas por que um espírito evoluído ele vem como autista?
Aí que está a grande pergunta, né? Muitas vezes espíritos muito elevados, eles escolhem vir num corpo aonde existe sim a característica de autista para eles nos ensinar muita coisa. Eu já conheci autistas que são extremamente inteligentes, autistas que são extremamente amorosos. Eu já conheci autistas que são altamente sensíveis a uma planta, a uma árvore, a uma borboleta. Já vi autistas assim, cara, com um conhecimento muito grande, tá? Então eles vêm nos ensinar a ter paciência, a ter responsabilidade, tá? Principalmente, outra coisa, o autismo, falando de karma, tá? Ele pode ser um karma para a pessoa que encarnou no corpo físico com uma característica de autista. Então é um karma dele, mas também é um karma da família, tá? A família que vem para dar todo o suporte para ele. E porque tem o autista que ele é agressivo, tá? Tem o autista que grita, tá? Mas tem aqueles que são muito de boa, tá? Então o que eu acredito, assim, ó, aquele autista que ele é agressivo, que ele grita, na minha opinião, tá? Eu acho que ali realmente existe um karma ali naquele momento, tá? Mas aquele autista que é totalmente amoroso, paciente, inteligente, que está todo momento ajudando as pessoas, é quietinho, entende? É um espírito elevado. Então a gente precisa entender o seguinte, assim, pessoal, que eu acho que é a grande dica, assim, ó, quando a gente tem um filho com uma deficiência, tá? Que ninguém quer ter, né? Sinceramente. Mas quando a gente tem um lado espiritual, existe um algo por trás, tá? E se você tem um filho autista, a grande dica que eu dou para você é: se veio para você, existe uma causa. Duda, qual que é a causa? Eu não sei te dizer, tá? Mas uma coisa eu aprendi na minha vida: um filho, tá? Espiritualmente, quando vem para ti, é um resgate e muitas vezes é um karma de vidas passadas. Tá, mas um filho é um karma? Sim, é um karma, mas não é via de regra. Muitas vezes um filho é uma bênção, às vezes é um filho muito mais evoluído que o pai e a mãe, já vi isso. Filhos que são muito mais evoluídos que o pai, que a mãe. Mas uma coisa que a gente precisa entender espiritualmente, que eu tive essa lição, tá? Um filho é um ser que numa outra existência você tirou tudo, tá? Por que, Duda, tu tá dizendo isso? Porque para e pensa comigo, um filho tu tem que dar casa, comida, roupa, escola. Cara, tu tem que dar tudo para essa criança, até completar uns 18, 20 anos, assim. Então tu devolve para aquele ser algo que talvez você possa ter tirado numa outra existência. Pensa nisso, tá? E eu quero dizer para vocês que o importante é que tudo que é dito aqui, eu quero que vocês não acreditem em nada do que eu tô falando. Essa aqui não é a verdade absoluta, mas se eu puder fazer com que vocês pensem, que vocês vão pesquisar, que vocês tirem as suas próprias conclusões, cara, para mim já tá valendo. Esse que é o importante. Então o que acontece? Uma pessoa que tem um filho autista, para e pensa comigo, o que ele precisa aprender nesse processo? Primeiro de tudo, ele vai ter que aprender a ter paciência. Segundo processo, aceitação. Outro processo, não ter preconceito. Cara, infelizmente, esse planeta, ele é um planeta preconceituoso. E existe um sistema que é assim, o sistema ele quer que todo mundo seja igual. E no momento que tem alguém que seja diferente, essa pessoa é excluída. Ou seja, no momento que o cara grava vídeo no parque, no cantinho, em vez de gravar um vídeo na igreja, no templo, já tem, por que esse cara quer ser diferenciado? E a gente tem que entender que cada um tem uma forma, que nós não somos iguais, entendeu?
E a gente precisa, todo espiritualista, que fugiu agora, eu me caracterizo como espiritualista. Todo espiritualista, tá? Ele ama a diversidade, ele respeita a diversidade. A gente não tem que ser igual. Uma das coisas que eu nunca vou querer na minha vida é querer converter pessoas, porque eu acredito que cada um tem uma forma de ser, de agir e de pensar. E uma das coisas que eu acho que é um patamar espiritual é a gente conviver com as diversidades, entendeu? De raça, de sexo, de religião. Sempre vou falar que a gente possa formar pensadores, tá? Questionadores. Questionar é um processo espiritual, mas questionar sempre com respeito, com educação, tu entende? Tá, mas eu não concordo muito, a minha visão é essa. Entender que num diálogo, muitas vezes, diálogo é duas pessoas conversando e monólogo é somente quando um fala. Então, pessoal, sobre o autismo, pode ser um karma, pode ser uma missão, tá? Pode ser que você tenha ali um espírito muito evoluído do seu lado, sim, tá? Que você tenha que aprender muito com essa pessoa. Mas por que ele vê autista? Sei lá, te pergunta, você é preconceituoso? Você quer ter um filho que é uma Barbie, um Ken, um exemplo de beleza para mostrar para as pessoas? Cara, ninguém é perfeito nesse mundo. E a verdadeira espiritualidade está em ter compaixão com as pessoas, aceitar cada um ser como pretende ser, não querermos rotular pessoas e nem converter pessoas à nossa forma de pensar. Eu acredito que aí é que está a verdadeira espiritualidade, certo, pessoal? Então, assim, o autismo, para mim, tá, é um processo evolutivo, tá? Tá, Dudu, o que é o autismo para ti? É um processo evolutivo. E eu acredito que do ser que encarnou com autismo, tá? E dos pais e dos avós que estão com essa criança também, tá? E a gente não tem que julgar, ser preconceituoso, nada. A gente tem que, o que puder fazer para ajudar e tornar esse mundo melhor para autistas, eu acho que esse é o nosso caminho. Bom, pessoal, mandem as suas perguntas, tá bom? E a gente vai procurar responder todas elas aqui no canal, certo? Se você tem um filho autista, que bênção, tá? Que bênção poder estar com esse ser. Se for um resgate, que a gente possa fazer a nossa parte da melhor forma possível. Se você está assistindo esse vídeo é porque você realmente tem um lado espiritual, senão você não estaria assistindo esse vídeo. E é isso aí. Um forte abraço, fiquem com Deus.